Acabou de sair de uma loja e não achou o carro que você queria nas condições que você procurava? Eu tenho uma solução para você. Vem para cá para a Concept Car, conhece o nosso inventário e tenha certeza absoluta que você vai sair daqui dirigindo. Sim, senhoras e senhores, porque aqui eu tenho o carro que você precisa na condição que você quer. Porque aqui na Concept Car é assim, buy better, pay less. Compre melhor, pague menos. Aqui na Concept Car. Vem para cá. A seguir, mercado imobiliário. Um oferecimento. Aqui na Number One. Olá pessoal, aqui é Polly Coelho, corretora de imóveis dos Estados Unidos. E para você que já me conhece da Rádio Flórida Brasil, estamos juntos todos os dias, 9h30 da manhã e 4h30 da tarde. Todos os dias de segunda a sexta-feira. Então quem está assistindo esse vídeo agora que ainda não acompanha os programas do mercado imobiliário na rádio, baixe o aplicativo. Você tem várias opções, você pode estar escutando a rádio pelo computador, pelo site, ou você também pode estar baixando o aplicativo que eu acho mais fácil, o aplicativo da rádio, que é a Rádio Flórida Brasil com Z, tá? Só ir lá no App Store, baixar o aplicativo e ficar ligado na programação, que tem muita coisa interessante, muita informação. No mercado imobiliário, eu dou dicas sobre venda, sobre locação, sobre investimento. Então eu falo assim de uma maneira geral, tudo a respeito do mercado imobiliário nos Estados Unidos, que é um mercado muito interessante, é um mercado que muita gente fica rica, fica milionário. Se você souber fazer o investimento, você pode fazer muita grana com o mercado imobiliário nos Estados Unidos. E é bem diferente o mercado imobiliário daqui para o mercado imobiliário do Brasil. E hoje, o tema de hoje, eu vou falar sobre vendas. Eu acho que é um tema, assim, que desperta muita curiosidade das pessoas, né? Que tem muita gente que quer comprar uma casa nos Estados Unidos, não sabe se pode, não sabe quais são as condições e como proceder. Então, hoje eu vou falar como comprar uma casa nos Estados Unidos e eu vou dividir porque tem dois tipos de cliente. Aquele cliente, o brasileiro, que vai comprar como international client, né? Ele não tem green card e ele não é um cidadão americano. E tem aquele cliente, o brasileiro, não só brasileiro, gente, qualquer nacionalidade. Pode ser brasileiro, europeu, qualquer cidadania que não seja americana, né, que mora nos Estados Unidos ou também que não mora nos Estados Unidos, pode comprar uma propriedade com um tipo de investimento diferente daquela pessoa que tem o green card ou que tem a cidadania americana. Então, hoje, nesse programa, eu quero falar para vocês para o caso do brasileiro ou do cliente internacional, outro cidadão que não seja o cidadão americano, que não tem essa cidadania, que não tem o green card. Então, as pessoas até têm dúvida, falam assim, nossa, mas eu sou brasileira e eu posso comprar uma casa nos Estados Unidos? Né? Sim, você pode comprar uma casa nos Estados Unidos. Condição. Você tem que ter pelo menos o visto de turista nos Estados Unidos para comprar uma propriedade aqui. Não, desculpa, não para comprar, para você financiar uma propriedade nos Estados Unidos. Agora, se você não tem visto nem nada, nunca veio nos Estados Unidos, mas você quer mesmo assim começar a fazer
investir em imóveis nos Estados Unidos, você pode comprar? Sim, você pode comprar, só que aí você tem que comprar em cash. Você tem que pagar o valor total da propriedade. Então, tem que ter ali tudo no dinheiro, tem que ser à vista. É bastante grana, né? É um investimento alto. Então, eu quero hoje ser mais específica para o pessoal que tem pelo menos um visto. Para o pessoal que vai financiar a parte do dinheiro para comprar a propriedade. Tá? Então, hoje a gente vai focar nesse cliente, no cliente brasileiro que não tem green card e que não tem cidadania. Então, como está a condição hoje de empréstimo para esse tipo de cliente? Agora, com a pandemia, os bancos são um pouco mais exigentes, então eles estão pedindo um valor maior. Antes estava em torno de 25% a 35%, agora está de 30% a 40% o valor que você tem que dar como down payment, né? Então, se você tem 30% para dar de entrada, a 35%, sim, você consegue comprar uma propriedade nos Estados Unidos. Agora, você tem que ter em mente que você precisa de mais 5% para o closing cost, né? O que é o closing cost? É os custos que você vai ter na compra dessa propriedade. Quando você comprar uma propriedade nos Estados Unidos, você vai gastar, assim também como no Brasil, você vai gastar com a escritura, você vai gastar com impostos, você vai gastar com o Title Company, que é a companhia que ela vai investigar o título, a escritura para ver se ela tem alguma pendência, se tem alguma coisa de errado com a escritura daquela propriedade. Porque se você está comprando, é algo muito valioso, você tem que ter certeza que aquela propriedade que você está comprando, ela tem a escritura tá ok para você passar para o teu nome. Então, você vai ter esse custo também com o Title Company. Você vai ter o custo como inspetor. Quando você compra uma propriedade nos Estados Unidos, você precisa fazer a inspeção dessa casa. Né? Você tem que ter certeza se ela está funcionando ok, porque as pessoas até ficam assim, ai gente, nossa, não vou comprar casa porque eu não sei depois como que vai ser, depois eu compro uma casa que tem algum problema e depois eu vou gastar muito dinheiro para arrumar. Gente, vocês não têm que preocupar com isso, porque o inspetor ele vai fazer isso. E inspeção ela não é um serviço muito caro. É algo que você vai pagar entre 350 e 500 dólares mais ou menos, compensa demais. E ele vai te dar detalhadamente tudo o que você precisa ou não precisa fazer. Então ele vai falar do ar-condicionado, do sistema de ar-condicionado, que nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, a maioria das casas tem ar-condicionado central, né? Porque é muito quente, então assim, é um artigo de necessidade. O ar-condicionado central, ele tem uma durabilidade, né? Geralmente ali em torno de 15 anos, né? 10 a 20 anos. Então, esse inspetor, ele vai olhar isso, ele vai olhar a condição do ar-condicionado e ele vai te fazer um relatório minucioso falando, o ar-condicionado, ele já está antigo, ele não está funcionando tão ok, provavelmente nos 3 próximos anos você vai ter que trocar o ar-condicionado e você vai gastar o valor X. Você vai gastar 10 mil dólares para um ar-condicionado, por exemplo, para um sistema de ar-condicionado novo. Então, ele vai falar tudo, ele vai olhar como é que está a parte hidráulica, como é que está a parte elétrica. Se for uma propriedade, ele vai falar se a casa está em cupim, se ela não tem. Bom, se bem que cupim é um problema que na Flórida aqui quase todas as propriedades têm, né? Mas também tem como tratar. Então, ele vai falar, ele vai olhar a parte interna, ele vai olhar a parte externa, isso em relação a uma casa. Então, não precisa preocupar, porque o inspetor ele vai fazer tudo isso e ele vai te falar, ele vai falar assim, olha, você vai precisar arrumar isso e isso, você vai gastar tanto se você for arrumar, e você pode usar isso também para estar negociando com o atual proprietário, falou assim, olha, o meu inspetor foi lá, ele verificou a propriedade e ele viu que eu tenho que fazer isso e aquilo. Então, eu vou gastar tantos mil dólares na casa e eu gostaria então de pedir um desconto. Aí, isso vai te ajudar na negociação da casa. Então, esse é outro passo que você vai passar quando você estiver fazendo a compra da sua propriedade. O que mais que você gasta com closing costs? É basicamente isso. Então, ok, você precisa ter 5%, entre 3% a 6%. 3% a 5%, geralmente eu coloco 5% por margem de segurança, porque senão depois chega ali no fim do processo e aí você não tem aquele 5% do closing cost, né? Você não vai conseguir fechar, comprar a sua casa.
Então, você tem que ter mais ou menos 5% para o closing cost, mais 30% a 35% para dar de entrada naquela propriedade. Para você que é um cliente que não tem green card e não tem cidadania americana, tá? Você está comparando como um cliente internacional. Então, você tendo esse valor de 35% mais ou menos de uma propriedade, o que você vai fazer? Você vai procurar um corretor. Primeiro passo que você vai dar. Quando você conversar com o corretor, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai te direcionar para um financial broker, que é um banco, a instituição a qual vai fazer o empréstimo do dinheiro para você. Então, esse financial broker, ele vai pedir uma série de documentos, ele quer saber quanto que você ganha mensalmente, né, há quanto tempo você está naquele trabalho, a sua estabilidade financeira, a sua estabilidade econômica, né? Então, ele vai fazer essa pesquisa e aí, baseado em toda a documentação que você apresentar, ele vai te falar. Ele vai falar assim, olha, o banco, né, nós, instituições financeiras, como um broker, a gente consegue financiar para você até um valor X. Ou seja, baseado na sua renda, a gente consegue te emprestar um dinheiro para que você compre uma propriedade de $200 mil, vamos colocar assim, um exemplo. Então, sabendo disso, né, eles vão entrar em contato com o seu corretor, você também, você vai falar, olha, eu fui aprovado para comprar uma casa no valor de $200 mil. Então, o seu corretor, tendo esse número, o que ele vai fazer? Ele tem um sistema, eu brinco que fala que é um sistema universal, né? Mas isso é por minha conta. É um sistema, o nome dele mesmo é MLS, que é onde tem todas as propriedades disponíveis no mercado para venda. Então, você vai chegar para ele, para o seu corretor, que tem esse sistema, e vai falar, olha, quero comprar uma propriedade, foi aprovado para $200 mil, e eu quero uma propriedade que tenha 2 quartos, né? 1 ou 2 quartos, você vai falar a quantidade de quartos que você quer. Você vai falar também para o seu corretor a região que você está buscando. Outra informação importante que você tem que passar para o corretor, se você tem um animal de estimação, né? Porque as pessoas esquecem de avisar o corretor que tem um animal de estimação. O corretor, né, que já tem experiência, ele vai te perguntar, mas às vezes ele esquece. Então, é muito importante a gente saber isso, porque se você for comprar um apartamento ou uma casa, um condomínio fechado, você tem que ver as regras. Tem edifício que não aceita animal de estimação, né, que é proibido. Então, como é que você vai comprar uma propriedade num apartamento que você não pode levar o seu pet, né, que você não pode levar o seu animal? Então, você também tem que avisar, tá, se você tem animal de estimação ou não. Então, depois que você passar todas essas características para o seu corretor, região que você busca, quantidade de quartos, se você tem animal de estimação ou não, o que é importante para você, se você quer, se é uma casa, se é um edifício, porque se for num edifício, você tem que falar, olha, eu quero um edifício que tenha piscina, que tenha uma área de lazer, ou não, para mim não interessa. Então, você vai passar tudo aquilo que é importante para você num imóvel. Então, sabendo disso, o corretor ele vai entrar no sistema dele, do MLS, ele vai fazer essa seleção dessas propriedades com essas características a qual você busca. Então, ele vai te mandar por e-mail todas as propriedades daquela região e você vai selecionar, você vai ver as fotos e você vai verificar, vai separar. Falar, eu gostei dessa, gostei daquela. Feito isso, você pode estar separando em média eu diria umas 15 propriedades. Gente, não adianta, eu sei que vocês estão comprando uma casa, mas não adianta vocês olharem 30 casas, 50 casas para tomar uma decisão. Porque é muito tempo que envolve e depois que você vê a última casa da sua lista de 30, a primeira já até foi vendida, né? Incrível que pareça, na Flórida a venda é muito rápida. Principalmente se for casa no atual momento, né? Tem um pessoal que tá procurando bastante casa, então ela vende mesmo, às vezes vende assim, em questão de 1 semana a propriedade está vendida. Então, qual que é a minha dica? Você escolhe, em média, umas 10, 15 propriedades, seleciona lá as 10 tops, né? As que você gostou mais. Eu sei que bem que você gostou às vezes de 20 casas, você gostou de 30 casas. Mas tem uma que você gostou mais que a outra. Então, você separa ali, mais ou menos as 10, 15 propriedades que você gostou mais. Você vai passar a comunicar, olha, eu gostei dessas. Você pode estar tirando uma foto mas tem que ter o endereço.
Porque às vezes o cliente ele tira a foto da casa, só que depois a gente não tem uma relação. Como é que a gente vai achar aquela foto numa lista de, sei lá, 40 propriedades, 50 propriedades? Então, quando você for passar para o corretor, não esqueça de tirar a foto do endereço da propriedade. Então, feito isso, tirou a foto das propriedades, passou para o seu corretor, ele vai agendar com você um horário para estar te mostrando aquelas propriedades. Provavelmente vai gastar mais de um dia, depende, se você só gostou de 3, não, eu só gostei dessas 3, eu quero uma dessas 3, você consegue ver num dia. Mas se for um número maior, né, provavelmente você vai precisar de mais de um dia. Então, feito isso, você vai fazer o tour com o seu corretor de imóveis, ele vai te mostrar as propriedades, e aí você vai escolher qual delas foi a que te agradou mais, né, e finalmente ali realizar o seu sonho de comprar a sua casa própria, né. Então, você vai chegar para o corretor e vai falar assim, olha, eu gostei mais dessa casa, e aí sim vocês vão começar o processo de oferta, você vai mandar, começar o processo de negociação, mandar a oferta e fechar e começar o processo também de financiamento do mortgage da propriedade. Mas o pós-venda, aí eu vou passar para vocês um outro programa. Como que é o processo depois que você encontra a sua propriedade, como que ele acontece. Então, hoje no programa eu quero deixar, assim, o que eu quero passar hoje, o que é mais importante. É a porcentagem do dinheiro que você precisa ter para você fazer uma compra de uma casa, né? Ou seja, de mais ou menos 35%, tá? Do valor da propriedade. Que você tem que depois, próximo ao passo, procurar um corretor de imóveis, né? Escolher um corretor de imóveis da sua confiança, ou às vezes o corretor de imóveis que vendeu a casa para o seu amigo, ou para alguém da sua família. Independente, né? Então você vai fazer a escolha do corretor e depois você vai precisar separar toda a documentação de comprovação de renda para passar para a instituição financeira que vai fazer o empréstimo para você, tá? Então esse seria, acho que, um resumo do passo a passo de como comprar uma propriedade sem ter o Green Card. E é até interessante porque tem alguns brasileiros que falam assim, nossa, mas às vezes até, principalmente os brasileiros que estão no Brasil, falam assim, nossa, mas eu posso então fazer um financiamento nos Estados Unidos? Sim, você pode fazer um financiamento nos Estados Unidos, você pode pegar dinheiro emprestado, pode estar comprando uma propriedade aqui, só lembrando da porcentagem que você tem que dar de entrada, que é uma porcentagem um pouquinho mais alta, tá? Então eu fico por aqui, um beijo grande, quem quiser falar comigo, vou deixar o meu Instagram, que é o Poli Real Estate, é Poli com 2 L's e Y, Real Estate é com E, tá? Não é aquele state de estado dos Estados Unidos, não, é estate, então Poli Real Estate. Então, um beijo grande, fiquem com Deus.